Fala, galerinha do canal Química em 12, que é o professor Franz Isoton. E galera, nós vamos começar aqui um playlist, tá? Olha o assunto, separação de misturas. E antes que você se esqueça e se encante com a aula, vai lá, te inscreve no canal, ok? Dá o joinha e comente qualquer dúvida, ok? E espalha pra galera que agora tem esse playlist pra você aprender esse assunto aqui, ó, na íntegra. Bom, galera, vão ser várias aulas envolvendo separação. Com toda a calma do mundo, ok? Mas em 12 minutos você vai entender numa boa. É uma aula muito visual, então repare nas animações, porque quando você fechar o olho você vai poder imaginar o processo acontecendo e não vai esquecer mais. Não quero que você monte tabelas, que decore. Não, vamos entender, tá? Francis, mas eu quero tomar uma decisão numa questão de escolher um processo para separar minha mistura, tá? Eu vou aqui fechar meu olhinho e imaginar e ver os processos, mas como é que eu devo fazer essa escolha? Comece da seguinte maneira. Pintou uma questão de separação de misturas? Faça o seguinte, tá? Quer ver? Eu vou te perguntar aqui. Água e álcool é homo ou hétero? Água e álcool é homogênea. Concorda? Mistura homogênea. Daria para separar água e álcool por uma filtração? Não dá. Sabe por quê? Porque a mistura é homogênea. Mas água e areia, por exemplo, você consegue separar por filtração. Porque é hétero, viu? Então a primeira coisa que você vai fazer é classificar a tua mistura. Se ela é homogênea, eu vou ter um leque de opções. Se ela é heterogênea, eu vou ter outro leque de opções. É assim que você vai fazer. Pegou essa? Maravilha? Muito bem. Tá, Francis, mas por exemplo, água e gasolina também é hétero e não dá para filtrar. Pá, é verdade. Então a segunda coisa, ok, que vai você decidir por qual processo então você vai optar, é o estado físico de quem participa da mistura. Vai ter separação de mistura heterogênea para sólido e líquido, só para líquidos, para sólido e sólido. Então o estado físico ele vai sim direcionar você melhor até o processo, tudo bem? Outra coisa, eu pego, por exemplo, areia e sal, sólido, hétero. Eu pego isopor, areia, sólido, hétero. Tá, Francis? E agora, tá? Aí eu vou partir. Para escolher meu processo, eu vou partir para a diferença nas propriedades físicas dos participantes. Por exemplo, tá? Sal e areia, eles têm uma diferença lá entre eles, ok? Que eu vou aproveitar. Isopor e areia, por exemplo, tem uma outra diferença, ok? Que eu vou aproveitar e isso vai gerar um outro processo de separação. Perfeito? Vá nessa ordem. Com essa escalinha aqui, pessoal, você vai chegar no processo correto e matar a questão na boa. Muito bem. Vamos lá. Vamos começar pelas heterogêneas ou pelas homogêneas? O que você acha, tá? Primeira coisa, pessoal, eu pego minha mistura, classifico ela e aí eu vou ver por onde eu vou começar, tá vendo? Então eu estou dando aqui leques de opções. E a nossa aula, ok, ela vai ser bem organizada de acordo com essas opções. E eu acho legal agora, ok, a gente pegar o bloco das heterogêneas e tocar ficha e você vai entender aquilo que vai acontecer. Maravilha, pessoal. Olha só. Vamos separar as hétero? Vamos, mas vamos em duas aulas. Um pouco aqui, um pouco na próxima e não perde, tá? Não perde. Vamos lá, ó. Parte 1 dessa novela, então, aqui chamada separação de misturas. Galerinha, eu queria te falar, por exemplo, aqui, para separar o quê? Olha só, vamos começar por quem? Água e areia. Pô, eu já dei spoiler no começo da aula, né? Mas vamos aproveitar o spoiler e tocar ficha. Água e areia, pessoal, não tem só um jeito de você separar. Mas olha o que eu vou usar. Filtração simples. Como assim, Francis? Bom, eu pego água e areia, jogo então aqui nesse funilzinho que tem um papel filtro, perfeito, e um Henmayer aqui, né, para poder coletar esse frasquinho de vidro. Joguei aqui água e areia, por exemplo, a areia não passa, a areia fica retida. Porque a areia não se mistura, pessoal, estamos falando de misturas heterogêneas. A areia não se mistura com a água, passa a água, fica a areia. O Francis, e se você colocar, por exemplo, água, areia e sal? Ó, fica a areia, passa água e sal. Então, deixa eu te falar uma coisa, a filtração não dá certeza de pureza, ela dá certeza de homogeneidade. Quem passar é um sistema aqui homogêneo, certo? Porque a parte hétero, ó, ficou lá atrás retida. Se você, por exemplo, então quer separar a mistura como água e areia, tá aí um processo simples. Agora, se você usar um líquido muito viscoso, né, lá num processo, enfim, de laboratório, como glicerina, como um óleo, o que vai acontecer? Esse líquido vai demorar a passar pelo filtro. Então existe a filtração a vácuo, tá bom? Essa filtração a vácuo, então, ela vai fazer o quê, tá? Ó, uma bomba de vácuo vai sugar, vai tirar ar aqui desse quitaçato e forçar e agilizar a entrada de quem você quer filtrar. Tudo bem? Então é uma filtração mais arrojada. Perfeito? Tá aí, pessoal, filtração.
Separamos sólido e líquido. Francis, sólido e gás, sim, um aspirador de pó, por exemplo, dentro dele tem um filtro. Ele retém a poeira e passa o ar. O ar-condicionado faz isso também. Não tem um filtro nele? Então, filtração, pessoal. Pegou? Top demais, né? Top demais. Vamos adiante, tá? Quero falar de quem? Eu quero falar de um coloide, especialmente sangue. Cara, mistura super importante, tá? Super importante. Francis, mas o sangue não é homogêneo? Parece, né? Ok? A olho nu ali parece. Mas o sangue, então, pessoal, ele é uma mistura heterogênea, tá? Ok? E um processo muito legal para você separar é a centrifugação. Se você pegar um tubinho de ensaio e deixar o sangue parado, cara, ele coagula em função das plaquetas, mas ele não decanta naturalmente. Não vai rolar. Então você tem que forçar essa treta aí, tá? Fazendo uma centrifugação. Né? Num exame, por exemplo, de sangue, os caras quando levam o teu sangue a um laboratório, um dos processos que esse sangue então vai passar é pela centrifugação. Aonde eu acelero, ok? Aqui, com a ajuda da centrífuga, essa mistura e vou sim conseguir forçar uma decantação. Perfeito? Ó, o sangue então tem na sua composição o quê? O plasma, que é a parte líquida, tá? E depois os glóbulos, as plaquetas, né? Os elementos figurados, ok? Vou ter as células formando ali a parte sólida. Mas decantar naturalmente não vai. Então repare só, pessoal, aqui eu separei sólido de líquido antes e depois dessa centrifugação. Viu? Que legal, tá? Aí o cara pode analisar o plasma ou então fazer uma contagem de glóbulos na parte sólida, aí, né, o técnico decide. Então, forçou a barra, centrifugação. Legal, né? Sangue, centrifugação. Cara, um exemplo muito importante. Agora nós temos então aqui, pessoal, um tanque onde a água vai ficar parada, perfeito? Parada, porque ela chegou com argila, com areia, ok? E a gravidade é que vai fazer o trabalho. O nome disso? Naturalmente, a gravidade, então, trabalhando, é uma decantação. Pegou essa? Decantação é muito importante, porque envolve o tratamento de água. Cara, o tratamento de água vive caindo em provas por aí, né? Você sabe disso. Bom, então, se a gravidade atua, é uma decantação. Dá para separar líquido de líquido. Água e gasolina não se misturam. Lembrando, só mistura hétero por enquanto, né? Água e gasolina não se misturam. Então, por mais que você agite, que você aqueça, que você torça, não vão se misturar. Deixou paradinho, o que vai acontecer? O líquido mais denso ele vai descer, ok? E o menos denso, que por exemplo é o óleo ou a gasolina, ele vai ficar nesse funil. Tá? O funil de decantação, então você aqui abre uma torneirinha, escorre o líquido mais denso e fica o menos. Será que eu conseguiria separar água e álcool por ali? O que você acha? Não, né? Porque os dois se misturam perfeitamente. Água e álcool, eu abro a torneirinha e vai sair água e álcool. Não tive sucesso na separação. E, pessoal, eu consigo até perceber uma decantação quando eu tenho sólido e gás, né? Ar e poeira. Então, o que acontece? A poeira ela vai, então, ali, tá? Sedimentando em função da densidade dela e o ar não, né? O ar tem uma densidade muito menor, ok? Nesse sentido, a gente encara como uma decantação. Então, galerinha, eu separo sólido de líquido como água e areia, líquido de líquido como água e óleo, ar e poeira, sólido e gás. Viu como ela é abrangente, então, ali, pessoal? Muito ampla, né? A decantação é muito ampla, tá? E muito importante, não esqueça, tá? Pessoal, existem muitos tipos de misturas heterogêneas, né? E agora o que vem é areia grossa e areia fina, certo? Areia grossa e areia fina. Tá? Então é uma diferença, não é na densidade, tá? Não é na solubilidade, é na granulometria, é no tamanho do grão. Você passa por uma construção de uma casa, de um muro, de um prédio, em algum momento, ok, vai ter um trabalhador, então, separando a areia pela granulometria, fazendo uma, o que você acha? Peneiração, certo? Peneiração, não é isso que você pensou? Todo mundo já viu, né, alguém fazendo isso numa obra, com certeza. Não me preocupa você não lembrar sobre peneiração. Você vai lembrar, tranquilo. Me preocupa é o sinônimo de peneiração, que é tamização. Palavrinha que você não usa no dia a dia, né? Talvez você não tinha ouvido falar. Então, olha só, peneiração ou tamização, que vem de Tamis. Olha só, até nome de um rio, né? Então, galerinha, peneiração ou tamização. É o quê, tá? O cara tá lá com uma peneira, então, separando o quê, né? A areia pela granulometria, tá? Separei sólido de sólido. Pronto, filtrar não dá. Tem que ser uma peneiração. Pegou legal? Sem complicação, né? Sem, então, aí maiores tá? Dificuldades. Bom,
Ainda a gente pode falar de mais exemplos, porque tem muita coisa que importa aqui, pessoal. E agora eu quero falar de uma mistura de sólidos que tem diferença na densidade. E aí eu tenho algumas maneiras de separar, mas eu quero falar do ouro e sedimentos. Uma atividade, por exemplo, de garimpo. O cara está lá num garimpo e ele quer coletar o ouro. Mas não é bem assim, o ouro está misturado com muito sedimento, muito, tá? E há uma diferença muito grande, tá? Na densidade, porque o ouro ele é muito denso. Muito mais denso que a água, que a areia, que a argila. E aí, pessoal, vem um nome que pode ser estranho, mas não é difícil de entender, ok? Levigação. Explica, Franz? Explico, galera. Esse cara aqui está na beira de um rio, exercendo lá a atividade de garimpeiro, segurando então aqui uma espécie de bandeja onde ele vai coletar, repare só, de novo aqui, ó, coletar sedimento e ouro. Perfeito? Ele acredita que seja ouro, né? O que tem ali. E como é que é a levigação? Ele vai usar, pessoal, a força da água. Repare só, olha que legal, tá? Então, eu fiz as animações para você não esquecer do processo. Fechar o olho assim, ó. Eu lembro da aula do Francis, né? Então, galera, a água ela vai passando, ó, e carregando um material menos denso. Argila, areia, matéria orgânica. Pronto, ela faz isso, ó. E aí, pessoal, sobra o quê? Não o ouro puro, claro, né? Mas muito mais próximo da pureza do que estava antes, viu? A levigação, então, é aquele líquido, no caso a água, carregando o material menos denso, tá? É isso que vai acontecer. Pessoal, a gente observa a levigação até no dia a dia, tá? Não é só num garimpo. Quando eu jogo água numa calçada e ela leva a poeira, levigação, né? Ok? Então, né, eu tenho um arraste ali, de uma partícula por outra, na verdade, né? Um líquido arrastando partículas em função o quê? De densidade. Como o ouro ele não fica totalmente puro, aí é que vem o impacto, né, logo depois. Os caras, eles jogam mercúrio, pessoal, tá? No sistema, por quê? Porque o mercúrio, ele encontra o ouro. Os dois têm afinidade, formam uma liga, ok? Os dois têm muita afinidade. Pronto, aí é que é muito impactante, né? O garimpo por si só já é impactante, aí você joga o mercúrio para extrair o ouro e aí o impacto é só maior, né? Certo, galera? Parte 1 de separação. Vamos para a parte 2. Acompanhe esse playlist, certo? Te inscreve no canal, comenta a tua dificuldade e avisa a galera que agora tem esse playlist Separação de Misturas. Tchau, tchau.